Muito bem-vindo ao CityCast, o podcast da comunidade da Cidade Church. Que prazer receber você aqui mais uma vez e agora na parte 2, né? Mas antes de continuarmos falando, eu não posso deixar de agradecer a agência Wax, que tem sempre nos abençoado, editado esses vídeos com tanto carinho, com tanta determinação, nosso amigo Lucas, Juan, que tem nos abençoado muito. Agradecer também a Fufu Love Cakes, com a Lília lá, que faz um chocolate delicioso, né? Faz bolos maravilhosos aí. Agradecer o pessoal da panificadora Pão de Casa, que também tem patrocinado o nosso podcast. Se você quiser ser um patrocinador, entre em contato conosco, @comunidade da cidade, mande um e-mail pra gente que nós responderemos e nós podemos conversar e certamente será bênção para as nossas vidas. Eu continuo aqui hoje com meus dois amigos que já dispensam apresentações, né? Dois professores, dois homens de Deus, dois sacerdotes que estão aqui, que é o Fernando e o Matheus. E agora, na primeira eu comecei com você, né, Matheus? Jogando a bola para você, e agora eu quero jogar a bola para o Fernando aqui, né? Primeiro, Fernando, eu quero te agradecer de coração de você estar aqui, doando o seu tempo e compartilhando o seu conhecimento com os nossos ouvintes aqui. Muito obrigado mesmo. Eu queria que você falasse um pouco aí, fica à vontade. Eu que agradeço, pastor, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. A gente estava comentando aqui, né, em off, a respeito da nossa conversão, como que cada um aqui conheceu Deus, como Ele é presente nas nossas vidas hoje. E no meu caso, por incrível que pareça, foi na faculdade. Eu venho de um lar católico. A minha avó era muito religiosa. Eu lembro da minha avó rezando o terço, né? Acho que muitos de vocês têm essa memória afetiva de avó católica rezando o terço. Aí eu fui para a faculdade, me afastei um pouco da igreja católica na faculdade. Um pouco conflituosa esse início da faculdade, né? Em relação à religião, a questões de fé, né? Principalmente fazendo biologia, onde a gente tem muito essa vertente evolutiva forte na faculdade, né? Tem professores muito posicionados contra, não sei como está hoje, né? Há muito tempo eu fiz faculdade, mas naquela ocasião tinham professores evolucionistas muito ferrenhos e que combatiam muito a questão da religiosidade, da fé em Deus. Mas eu tive a oportunidade na faculdade, por meio de um amigo que era cristão. Ele fazia parte de um grupo de estudos bíblicos que veio dos Estados Unidos, chamado Navegadores. E ele me convidou uma ocasião para fazer estudo de João. E aí nós fomos ler a Bíblia pela primeira vez. Eu conhecia a Bíblia das missas que eu frequentava da Igreja Católica. E esse amigo ele me trouxe a oportunidade de conhecer a palavra de Deus em loco, né? Na própria Bíblia, lendo os versículos e discutindo, analisando, pensando sobre eles. E isso me trouxe uma relação com Deus diferente da que eu tinha, porque não estou questionando religião, tá? Porque cada um tem a sua, eu acho que todas são válidas e alcançam os seus públicos, os seus fiéis, mas a Igreja Católica me dava uma imagem de Deus distante, porque o padre era o detentor da palavra e a gente ficava como ouvinte. E esses estudos que a gente fazia bíblicos era a gente e a Bíblia, e Deus falando conosco. Então isso me aproximou muito de Deus e trouxe para mim essa fé que eu tenho hoje na palavra de Deus, esse convívio pessoal ali com a palavra de Deus. Sabe o que eu achei legal nesse seu testemunho, Fernando? O desenvolvimento de uma pessoa que acreditou na palavra e te convidou. Às vezes a pessoa pode achar assim, mas quem sou eu para... Né? Um amigo, uma coisa simples, do dia a dia, de ler junto a Bíblia, uma coisa que parece que é algo que para muitos é banal, né? Vou ler. Mas você está lendo a palavra de Deus ali e ela está falando com você. Foi isso, né? Creio eu. Sim, foi. A palavra de Deus ela tem um poder, né? Eu tenho hoje uma interpretação, a gente tem uma sala de oração e tem orado com muita frequência. E nessa sala a gente fala muito isso. Quando a gente desenvolve esse costume, porque tudo na vida é a gente se acostumar, né? É a gente ter o hábito de fazer e a gente acaba fazendo com frequência. E a gente tem lido a Bíblia todos os dias e tem orado todos os dias.
E a gente entendeu nessa sala de oração, com esse procedimento, que a Bíblia é Deus falando conosco. Então muitas vezes a gente fica pedindo, né? Ô Deus, fala comigo, Deus. E Deus está falando assim, tem milhares de páginas de eu falando com você, minhas falando com você, e você está ainda querendo que eu fale? Como assim? Eu já estou falando. Então a Bíblia é viva na minha concepção hoje. Quando a gente lê a Bíblia e tenta ter esse foco, você se surpreende. É Deus falando com você por meio de pessoas, assim como ele usou uma pessoa para me alcançar. Eu entendo assim. E você falou muito bem. Ele usou aquela pessoa, um amigo meu que tinha acreditado, e por intermédio desse meu amigo, ele me alcançou e eu estou aqui hoje. Que legal. Isso é bom entender essa importância que tem a Bíblia. Esse ano eu fiz um propósito de ler a Bíblia em 3 meses. Eu comecei em janeiro, né? Então, comecei no dia 10 de janeiro. Eu falei, eu tenho até o final de março para terminar. Estou no livro de Efésios. Tá faltando de Efésios até Apocalipse agora para poder acabar, e mais um pedacinho só do Antigo Testamento. Mas quando você faz aquele propósito, você começa a desenvolver a leitura, né? Eu tenho que ler uma média de 20 capítulos por dia. Não é fácil. É bastante, não é pouco não. Não é pouco não. Só que você começa a pegar um gosto tão grande por aquilo nos faz bem. Sim. Nos faz sentir bem. É o hábito, né, Alexandre? É o hábito. E eu quero agora voltar para você, Matheus. Como que foi essa sua experiência? Foi através de um amigo? Foi das redes sociais? Como que você chegou a Jesus? Então, né, pastor, assim como o Fê, a minha história também passou por intermediários enviados diretamente por eles, que nós temos a graça de chamar de amigos aqui, né? Então, amigos de verdade nos conduzem para situações bonitas, interessantes e abençoadas, né? O Daniel, com a sua esposa Fernanda, né, que já são ativos aqui na igreja há algum tempo, nos convidaram para um evento aqui da igreja, que é a noite, Juntos, a noite do evento de casais, né? Do evento de casais. E ao vir com a minha esposa para um evento específico, né, que visava ajudar a gente nas relações, né, matrimoniais e tudo mais, a gente se encantou pela conversa, pelo ambiente, pelo acolhimento, pela palavra que foi ministrada, pelo carinho e o calor que o senhor e a pastora nos recebeu aqui naquela noite. E aí deu início a essa jornada, né, onde a gente se encontra até hoje. A partir deste evento, a gente ganhou uma família espiritual, né? Aqui a comunidade da cidade. Ganhamos amigos nas nossas reuniões de terça-feira, né? Onde trocamos... Engraçado que você não conhecia o Fernando pessoalmente, né? Somos amigos online. Ele era 0 e 1, era linguagem binária. Era binária? Era virtual. Agora que a gente se encontrou e pôde dar realmente um abraço, né? Assim, mas com aquele sentimento, né, Fê? De um conhecimento já... É interessante, né? Isso que aconteceu hoje, né? A gente se vê pela primeira vez, mas diante de todo esse processo que a gente já passou por intermédio da igreja, né? E da reunião de homens, né? Que nós temos. E da reunião de homens que nós temos. Que atingimos aí pessoas até de São Paulo, né, Fernando? Tem gente aí participando de São Bernardo do Campo com a gente. Sim. É gostoso, né? E isso é bênção demais, né? Porque acaba conduzindo a nossa prática, inclusive em sala de aula, né? Porque a gente estava até conversando, né, Fê? Como que é indissociável a situação de entrar dentro de uma sala de aula falando de ciências e surgir o termo de religião, e às vezes a gente ter um entendimento para não conflitar ou para não machucar as fés, a fé de cada um nas suas religiões e os conhecimentos científicos, né? Então é um caminho muito cuidadoso que a gente tem que percorrer, e quanto mais a gente estuda, quanto mais conhece da ciência, quanto mais conhece da Bíblia, mais fácil vai ficando esse processo que a gente tem que passar, né, pastor? Então você que está nos assistindo aqui, você está percebendo que eu estou falando com dois
estudiosos, 2 biólogos, 2 professores, pessoas cultas, mas pessoas que se encontraram com Jesus um dia e que vivem o amor por Jesus como eu e como você que está aí na sua casa também vive. E esse nosso tema desse podcast nosso ao qual nós estamos falando sobre essa ponte entre a fé e a razão, entre entendermos a ciência e compreendermos a razão, porque tem pessoas... E compreendermos a fé, porque tem pessoas que têm essa dificuldade, né, Fernanda? Ela fica tão... Eu ia usar até uma palavra que acho que não caberia aqui. Ela fica tão fechada que ela se torna mesquinha, né? Porque ela não consegue se desvencilhar daquilo. E na nossa conversa aqui, nos bastidores, o Matheus até citou Galileu, né? Quando ele fala que... falando da Bíblia, ele fala que... Ele não fala que como vão os céus, mas como você vai para o céu. A função da Bíblia, ela não foi escrita para dizer como vão os céus. Ela foi escrita para nos mostrar como se vai ao céu, né? Então a frase de um grande cientista que também tem um entendimento grandioso da diferença entre essas duas áreas, né, Fê? Uma que é mais descritiva, que é a ciência, né, que descreve como o mundo funciona, o funcionamento do mundo, e uma que nos mostra como interagir com ele, como atuar nesse mundo que é a religião, né? Então existe realmente essa... E nós temos que compreender isso, porque quando Jesus chega na Terra e habitar como um homem aqui, uma coisa mais linda, Deus sendo um homem, vivendo entre nós aqui, e ele se confronta diante de alguns grupos ali, né? E dentre esses grupos que ele se confronta, eu queria falar de 2, que eram os saduceus, que eram pessoas que tinham uma fé, mas estudavam muito pouco, e os fariseus, que buscavam sustentar a sua fé nos ensinos das Escrituras, mais precisamente do Antigo Testamento. E Jesus vem e confronta eles de uma forma para a mudança de caráter das pessoas. E hoje nós vemos, Fernando, se eu estiver errado, eu gostaria até que você pudesse também falar, ou se você concordar com essa linha de raciocínio, que existem pessoas que acabam, quando você usa ali, no caso do WhatsApp, falando que é uma coisa e vivendo outra. Por exemplo, quando eu compartilho algo que é uma inverdade, eu só estou fazendo uma mentira aí para frente. Isso não é papel de um cristão. E é o que Jesus mostrava para eles. Vocês têm tanta fé, mas estão fazendo tudo errado. Como que você pensa esse assunto? Você acredita que as pessoas precisavam buscar mais o conhecimento, buscar mais saber realmente, conhecer mais a fundo? Como que você vê esse lado? Eu tenho uma cruzada contra coisa errada em WhatsApp. Isso me tira do sério até. Às vezes eu até exagero um pouco, porque me abala, né, ver um cristão colocando uma fake news num grupo de WhatsApp, porque para mim é uma mentira. Fake news é isso que significa, né, uma notícia mentirosa, sendo propagada por um cristão, que é alguém que prega a verdade, que prega os princípios de Jesus, que foi alguém que sempre defendeu a verdade. E não custa nada para as pessoas, né, verificarem a veracidade antes de divulgarem. E dentro desse contexto, né, eu acho que é fundamental o que você falou, a gente tem que buscar as informações nas fontes confiáveis. E a ciência, que é algo que a gente está conversando aqui, é uma fonte confiável. Então eu não entendo, por exemplo, pastor Alexandre, Matheus, né, não sei se vocês têm essa mesma indignação que eu, respeitando todo o conhecimento que você tem, a pessoa que você é como pastor, a sua história, respeitando muito. Eu não entendo um crente, um evangélico, perguntar para o pastor se deve se vacinar ou não. Entendi. Eu não entendo isso. Não entra na minha cabeça. Porque tem duas situações aí. Primeiro, o brasileiro é um povo que vacina, nunca se perguntou para o pastor se era necessário ou não, se ele achava certo ou não vacinar o filho. E por que fazer isso agora? Isso é só um exemplo, tá? Para a gente seguir nessa linha de raciocínio. E segundo, o pastor, ele não é o detentor deste conhecimento. O pastor é detentor do conhecimento de como se vai ao céu.
né? Essa é a ideia, não é? Sim. O pastor domina a Bíblia, domina os conhecimentos da Bíblia, que podem até ser científicos, inclusive. Sim. O pastor Alexandre nos fala muito sobre isso. Ele é um teólogo, ele é um estudioso da Escritura, então ele sabe sobre isso. Mas sobre a vacina, se ela contém antígenos ou anticorpos, como ela age, como ela foi desenvolvida, não está no campo de conhecimento do pastor. Então a gente tem que fazer as perguntas para as pessoas certas e desenvolver conhecimento. Sim. Outra coisa que me deixa angustiado, né, quando se fala na palavra comunismo. Comunismo, o que é comunismo? Para o evangélico, o que é comunismo? Comunismo vem da palavra comunes, que significa comum. E se tinha uma coisa que Jesus era o do bem comum. Ele queria o bem de todos, ele queria todos muito bem. E o comunismo virou uma coisa assim, uma palavra feia, um xingamento, como se fosse sinônimo de ditadura, por exemplo, o que não é verdade. Então eu só estou dando alguns exemplos para que as pessoas se informem, porque vão sair falando besteira. Há pouco tempo atrás teve uma situação nos Estados Unidos que eles fizeram uma lei que modificava a consequência para quem roubava para comer. Assim, a grosso modo, de forma bem geral. E isso foi divulgado em grupos, aqui no Brasil e provavelmente em outros lugares, que roubar agora era legal. E não é isso. Não foi isso que aconteceu. Eles estavam minimizando a consequência porque um roubo de comida entrava no mesmo rol de um assassinato, sobrecarregando a justiça e dificultando o andamento dos processos. Eles não deixaram de punir, mas eles puniram exato. Ninguém falou assim, de agora, forma gradual. Exato. Agora pode... Aí a pessoa lê isso, será que ela não pensa? Não é possível que ela acredita que fizeram isso em algum lugar. Não foi o que fizeram. Então é necessário que as pessoas busquem para entender o que significam essas coisas, porque isso tudo tem consequências sobre as nossas vidas. Votar é outra coisa que nós estamos num ano de eleição esse ano. Sim. Muito importante que as pessoas busquem a verdade dos seus candidatos para que não sejam enganadas. Então é muito importante, conhecimento é muito importante. Fernando, eu vejo o ser humano como muitas vezes alguém que gosta de fazer o vapor, sabe aquele vapor? Mas quando você vai ver não tem essência, o negócio já foi embora. Né? Só quis fazer o barulho, né? E eu acho que muito barulho, e penso eu, né, que muito barulho, muito vapor é sinônimo de lata vazia, né? E vocês como professores aqui, eu queria que o Matheus começasse falando sobre isso, queria que vocês deixassem um incentivo às pessoas para elas começarem a buscar conhecimento. Conhecimento não tem nada a ver com dinheiro, porque tem pessoa que para que eu vou estudar? Eu posso ganhar dinheiro sem estudar, né? Tá cheio de jogador milionário, que não sabe nem escrever o nome. Não sabe nem conversar. Na verdade, não sabe nem usar a língua portuguesa, mas aprendeu a chutar uma bola, ficou milionário. Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de algo que liberta as pessoas. E o conhecimento liberta. Eu queria que você, como professor, Matheus, se você tem algum recado para deixar, de repente tem algum jovem, um adolescente aqui assistindo esse podcast, às vezes uma pessoa que quer voltar aos estudos e fica pensando, será que eu ainda tenho idade, eu posso voltar a estudar? Que recado você deixaria a essa pessoa? Eu acho que é justamente isso, pastor, que já foi dito aqui agora. O senhor foi muito feliz na colocação, né? O conhecimento, a função dele é principalmente essa, né, Fê? É libertar, tirar as amarras, tirar o estigma. Tem uma colocação do Bertold Brecht que ele fala que quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. E o conhecimento te faz movimentar. Você ir atrás de realmente disso que o Fer estava colocando aqui agora, a necessidade da gente buscar, né? Já dizia Galiano, né, que para que serve uma utopia se a gente nunca alcança a utopia? É justamente para te permanecer em movimento, que você continue buscando. E o conhecimento ele te faz permanecer em movimento. A máquina humana, toda a evolução, toda essa idealização, esse projeto divino foi feito para permanecer em movimento. Tudo que se conforma, repousa e padece. Né? Então eu acho que para quem está estudando, valorize o momento do estudo. Para quem
não está estudando, volte a estudar, porque feliz daquele é aquele que permanece a vida buscando conhecimento. Teve uma vez, que eu acredito que o Fê já deva ter passado por isso também, dando aula muito tempo para a mesma pessoa, em um determinado momento um aluno virou para mim e perguntou, depois de 3 anos, discutindo diversas matérias e falou assim: professor, me explica uma coisa, como é que você guarda, como é que você sabe tanta coisa? E eu falei, parei um minutinho para pensar, eu olhei para ele, eu falei, é porque eu ensino todo dia. E para ensinar todo dia eu tenho que estudar todo dia. Então o conhecimento, ele não pertence ao indivíduo, ele pertence a um fluxo. Você aprende, passa para frente, aprende, passa para frente, e aí você permanece com esse movimento que é a própria natureza da vida, é fluidez, né? Então é justamente isso, sabe, pastor? Aproveite o momento, entenda que o conhecimento ele vai te trazer possibilidades de escolha e liberdade, porque só é livre aquele que tem possibilidade de escolha. É do teu futuro que a gente está conversando. Aproveite esse momento, estude com afinco. Realmente o dinheiro não tem relação com o conhecimento, são 2 áreas dissociadas. Inclusive tem um grande ditado que fala que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, né? Então a pessoa ela não fez cultura, ela não fez religião, ela não tem caráter, mas tem conta bancária. Então, às vezes o conhecimento te possibilita o dinheiro no futuro como consequência. Aí é maravilhoso, né? Quando você une todas essas boas características. Mas o conhecimento tem essa finalidade principal, de te tornar uma boa pessoa, com liberdade e com capacidade de fazer boas escolhas. Eu quero falar tanto para você, Matheus, quanto para o Fernando e para os ouvintes aqui, para o pessoal, para os nossos telespectadores, que essa conversa aqui me agrada muito, porque nesse bate-papo aqui, principalmente nesse segundo bate-papo aqui, o Fernando acabou trazendo um esclarecimento de algumas palavras, né, que para muitos eram assustadoras, que quando você traz o conhecimento natural daquela palavra, fala, puxa, o que fizeram dessa palavra? Fizeram dessa palavra algo que me assusta, né? Então o conhecimento realmente faz você perceber as correntes que te prendem, como o Matheus usou aqui. E eu queria que você também, Fernando, deixasse um pouquinho aí os seus agradecimentos, incentivasse as pessoas a estudar, falasse um pouquinho aí sobre teologia e ciência, desse livro que você está estudando aí, desses artigos científicos aí. Queria que você deixasse aí os seus recados. Então, queria deixar uma sugestão de leitura, que é o livro Teologia e Ciência, Aproximações entre a Razão e a Fé. A gente pode até depois colocar, né? Sim, claro. Ali no YouTube, no canal, a indicação do livro. Eu queria ler, como um incentivo para as pessoas, né, um trecho rapidinho desse livro. Você me permite? Claro, à vontade. Essa é uma das razões porque a ciência deve ser estimada e estimulada, mesmo pelos criacionistas. Quanto mais ela se desenvolver, mais informações sobre as origens da vida serão obtidas. Mais dados agora inimagináveis serão revelados e modificarão substancialmente o conhecimento hoje aceito pelos cientistas. Embora seja provável que esse processo não tenha fim e jamais cheguemos à completa elucidação de mistérios infinitamente profundos, podemos pensar que, nessa busca, a ciência tende a convergir para o mesmo ponto em que chega a especulação teológica, a origem divina de todas as coisas. É fundamental que a gente incentive a ciência, que a gente investigue, que a gente busque as verdades nas fontes certas, porque elas existem, para que a gente não seja enganado. Porque eu vejo hoje que muitos são enganados a ponto de pensarem assim, que bom que eu tenho meu emprego, quando na realidade não deveria ser assim, né? Chegar ao ponto em que você vai agradecer porque tem emprego, alguma coisa está errada nesta sociedade.
Então, quanto menos conhecimento nós tivermos, mais massa de manobras nós seremos. Eu sempre ouvi falar isso há muito tempo, acho que todos vocês aqui já ouviram essa expressão, massa de manobra e educação. Parte do sistema, exato, engrenagem. e nós estamos vivendo isso hoje, né? A educação está sucateada, o investimento está cada vez menor e as pessoas se valendo cada vez menos das informações confiáveis e se tornando cada vez mais passíveis de serem dirigidas. Então eu queria incentivar realmente as pessoas a buscarem para que não sejam enganadas. Só dizendo que a fala do Fê me lembrou, tem um louvor muito bonito que eu acho que todo mundo que depois que ouvir essa conversa do podcast pode dar uma conferida aí mesmo no YouTube, que é Ninguém Explica Deus, né? É do Preto no Branco. Preto no Branco. Ele fala, antes que o haja houvesse, ele já era Deus. Isso. O dá-me de beber da água, da fonte da vida. Então, a ideia dessa conversa é sublime, é abençoada, justamente para que a gente derrube fronteiras inexistentes e desnecessárias, né, pastor? Sim, e eu quero aqui, né, finalizando esse nosso bate-papo, deixar essa indicação para você. Né? Ninguém Explica Deus, Preto no Branco. Quando terminar esse podcast, procure esse louvor, coloque a letra dele, analise a letra dele, tem muito a ver com tudo que nós falamos aqui durante esses 2 episódios, né? Tanto a semana passada como nessa semana. E eu quero mais uma vez agradecer você, Matheus, agradecer esses 2 professores aqui, Matheus Toso e Fernando Roma. Obrigado por esse bate-papo tão muito gostoso, cara. Conversar com gente inteligente é bom demais, né? É muito gostoso, né? O Juan queria estar aqui no meu lugar fazendo esse... Eu falei, não posso, Juan, vou ter que bater esse papo com eles. É uma brincadeira, eu sempre brinco com o Juan, que está aqui por trás das câmeras nos ajudando aqui, o Léo, o Lucas. Obrigado por estarem conosco. E obrigado a você. Continue conectado conosco, comunidade da Cidade Church. Uma família para pertencer. Fui!